Na aula passada vimos reconhecimento e flexão, vimos o que significa o adjetivo e como se flexiona. O adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. O adjetivo se flexiona em gênero, número e grau. A professora Rose nos explicou o que são os adjetivos simples e compostos. Os adjetivos simples são aqueles adjetivos formados por apenas um elemento. Os adjetivos compostos são formados por dois elementos. Vimos o grau do adjetivo e que ele pode ser comparativo e superlativo. O grau comparativo pode estabelecer as relações de igualdade, superioridade e inferioridade. O grau superlativo pode ser feito de forma relativa ou de forma absoluta. Uma boa aula. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa, de tão clássica. Com o tempo se foi amaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar de tão gasto, nem se arrebenta mais de tão forte. Um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. Olá! A nossa aula de hoje vai iniciar o assunto sobre verbos. Como é um assunto extremamente extenso, nós vamos fazer por etapas esse aprendizado. Mas antes nós vamos chamar uma enquete para que vocês possam observar a importância da flexão necessária, da flexão correta do uso dos verbos em língua portuguesa. Vamos lá, Nina, agora é com você. Qual você acha que é a frase correta? Quando eu vir os meus amigos ou quando eu ver os meus amigos? Quando eu ver os meus amigos. Eu acho que a frase correta é quando eu ver os meus amigos. Eu acho que a frase correta é quando eu ver meus amigos. Eu acho que a correta é quando eu vir os meus amigos. Eu acho que a frase correta é quando eu vir os meus amigos. Eu acho que a frase correta é quando eu vir os meus amigos. Eu acho que a frase correta é quando eu vir os meus amigos. A correta é quando eu ver aos meus amigos. Eu acho que a frase correta é quando eu ver os meus amigos. Vocês observaram como a maioria das pessoas respondeu à pergunta feita pela Nina? Quando eu vir meus amigos ou quando eu ver meus amigos? O que é que vocês acham? Qual seria a resposta correta? Sem dúvida, a flexão correta do verbo ver no futuro do modo subjuntivo é quando eu vir meus amigos. Quando eu vir você novamente e não o inverso, quando eu ver. O verbo é toda a palavra que expressa uma ação, um estado ou um fenômeno. A flexão verbal é extremamente importante, a flexão correta dos verbos é importante para a língua portuguesa, porque dentro da norma culta, evidentemente, porque o verbo é a base da linguagem verbal. Isto não quer dizer que nós não possamos fazer frases sem verbos. Nós já vimos em situações anteriores que existem as frases nominais, aquelas frases que são constituídas a partir de palavras que expressam todo um sentido. Por exemplo, socorro, alô. Essas frases são consideradas frases porque elas trazem em si toda uma carga de significado. Mas o verbo jamais pode ser dispensado da maioria dos nossos momentos de comunicação. Por isso é que nós dizemos que o verbo é a base da comunicação verbal. Vocês observaram também no
clipe que contextualizou a nossa aula de hoje, nós solicitamos que algumas palavras aparecessem grifadas para que vocês pudessem, para que elas pudessem ficar ressaltadas diante das outras palavras. Essas palavras em destaque são amolecendo, a palavra é e a palavra volta. Estas palavras são verbos. Amolecendo, do verbo amolecer, é do verbo ser e volta do verbo voltar, entre outras palavras que também representam verbos naquele poema. Muito bem, o verbo então é a palavra que expressa uma ação. É o caso de amolecer. Expressa um estado, é o caso do verbo ser. Expressa também um fenômeno natural, como por exemplo, chover, trovejar, e assim por diante. Nós vamos observar que, assim como existem as locuções substantivas, as locuções adjetivas, existem também as locuções verbais. O que é uma locução verbal? A locução verbal é a expressão verbal que tem valor de um verbo apenas. A locução verbal vai aparecer sempre com um verbo auxiliar mais um verbo principal. Por exemplo, vou cantar agora. Observem, vou cantar é uma expressão verbal que tem o valor de um verbo apenas. Nós temos cantar, o verbo principal, auxiliado pelo verbo ir, vou, não é? O verbo auxiliar mais o verbo principal dá-se aí uma locução verbal. Por exemplo, vou cantar, estou chorando, foi trabalhar. Também como os substantivos e os adjetivos, os verbos sofrem flexão. Eles sofrem flexão em pessoa, número, tempo, modo e voz. As pessoas verbais são as mesmas pessoas do discurso, ou seja, as mesmas pessoas envolvidas em qualquer processo de comunicação. Nós dizemos que o verbo se flexiona em pessoa para indicar a primeira pessoa, ou a segunda, ou a terceira pessoa. A primeira pessoa será a pessoa que fala, eu. A segunda pessoa do discurso é a pessoa com quem se fala, tu. E a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala, ele ou ela. Essas pessoas, elas podem ser flexionadas no singular ou no plural. Então, nós temos lá a primeira pessoa do plural, nós, a segunda pessoa do plural, vós, e a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, recapitulando, o verbo se flexiona em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoas do singular ou do plural. Com relação ao emprego dessas pessoas, dessas flexões, é bom lembrar que a segunda pessoa do plural, o vós, é uma forma que no discurso atual, ou na comunicação atual, é um emprego desnecessário, pouco usual. Quando é que nós usamos vós em situações reais de comunicação? Somente em momentos, por exemplo, de reflexão religiosa, quando estivermos nos dirigindo a Deus, por exemplo, ó Senhor, vós que estais ao meu lado, e assim por diante. Só nessa circunstância é que nós usamos, ou podemos usar, ou deveríamos usar a segunda pessoa do plural. E a segunda pessoa do singular, tu. Como é que nós devemos usar? Podemos usar? Podemos.
Mas a segunda pessoa do singular, ela caracteriza determinadas regiões brasileiras. É possível, é comum observar no extremo sul do país, não é? Um emprego comum, corriqueiro, da segunda pessoa. Tu vais, tu queres e assim por diante. No Nordeste também, em determinados estados do Norte e Nordeste, também é comum observar o emprego da segunda pessoa do singular. Nas outras regiões brasileiras, essa forma de tratamento é substituída pelo pronome você, que exige o verbo na terceira pessoa do singular. Então, no lugar de tu vais, você vai. No lugar de tu queres, você quer. E assim por diante. Agora, nós vamos falar a respeito da flexão verbal de modo. Como é que, ou quais são os modos que nós podemos flexionar a forma verbal? Existem 3 modos: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O que expressa o modo indicativo? O modo indicativo expressa uma forma verbal que demanda ou que exprime certeza. O modo subjuntivo é o modo da dúvida, exprime dúvida. Normalmente, o modo subjuntivo é conjugado ao lado de expressões como convém que, é bom que, se eu fosse, quando eu for e assim por diante. O modo imperativo é o modo que expressa o desejo, a ordem, não é? Assim nós observamos então que o verbo se flexiona em 3 modos diferentes: modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. Antes, é importante que vocês observem que cada modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, apresentam tempos distintos. O modo indicativo, por exemplo, apresenta 6 tempos verbais. O presente do indicativo, que é o tempo verbal que acontece ou que exprime a ação no momento em que se fala. Com relação a essa definição comumente encontrada nas gramáticas, é bom observar uma coisa interessante, um aspecto interessante. Vejam bem, as gramáticas dizem que o presente é a ação expressa ou é a forma como se expressa uma ação no momento em que ela acontece. Vejam aqui, fiz o café agorinha mesmo. Notem que nós empregamos uma forma verbal no passado. Fiz o café. Agorinha mesmo. Agora confrontem com uma forma verbal no presente. Eu faço. Faço o café quando chegar. Por que isso acontece? Vejam que embora os verbos aqui estejam flexionados, respectivamente, no passado e no presente, aqui no passado indica uma ação que vai acontecer naquele momento. Já o verbo flexionado no presente aqui vai indicar uma ação que vai acontecer no momento posterior. Então, são formas de indicar presente, passado e futuro que modernamente é muito comum acontecer. Depois do presente, nós vamos observar que os verbos também se flexionam no tempo passado ou pretérito, como se costuma dizer. Só para indicar o passado, o modo indicativo apresenta 3 tempos. Nós temos o pretérito perfeito, que expressa a ação concluída, terminada. Ele dançou. Além dele, nós temos também o pretérito imperfeito, que vai indicar uma ação, dar a ideia de uma ação continuada.
Ele dançava enquanto ela o observava. E o pretérito mais que perfeito, que expressa uma ação ocorrida no passado, mas anterior a outra também no passado. É preciso que vocês se lembrem que o uso do pretérito mais que perfeito não é comum na fala do dia a dia. Ele dançara muito naquela noite. Então vejam vocês que o emprego do verbo no tempo pretérito mais que perfeito é um emprego quase que restrito da linguagem literária. Tá? No dia a dia, vocês não se preocupem com esta forma verbal. Nós vamos observar que o modo indicativo também apresenta o futuro. Duas formas para indicar o futuro. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Nós vamos observar que os verbos no modo subjuntivo apresentam 3 tempos verbais. O presente do modo subjuntivo, o imperfeito do modo subjuntivo e o futuro do modo subjuntivo. O presente do modo subjuntivo apresenta ou expressa a ideia de dúvida, a ideia de que o fato pode ou não vir a ser concretizado. Por exemplo, ela quer que eu dance. Ora, ela quer que eu dance não quer dizer necessariamente que eu vá dançar. Ela quer que, tá? Por isso, a expressão de um fato incerto. O modo subjuntivo também se flexiona em tempo no imperfeito. O imperfeito do modo subjuntivo expressa uma ação que dá ideia de condicionalidade também. Se eu dançasse, ela gostaria muito. Vejam, se eu dançasse, dá a ideia de possibilidade, de probabilidade, mas não um fato, uma certeza, uma ideia que expresse alguma coisa definitiva. Também o modo subjuntivo tem o seu tempo futuro, o futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo é a forma verbal que expressa uma ação com possibilidade de acontecer no futuro. Quando eu dançar, por exemplo. Nós vamos para o intervalo agora e voltamos daqui a pouco. Até lá! Muito bem, agora vamos terminar a questão da flexão dos verbos para falarmos que o verbo se flexiona também em voz. O que é flexionar-se em voz? A flexão de voz acontece na relação que o verbo estabelece com o sujeito da oração. Nós vamos observar que o verbo se flexiona na voz ativa, passiva ou reflexiva. O que é a voz ativa? Voz ativa acontece quando o sujeito pratica a ação verbal. Nós vamos ver o exemplo agora para mostrar para vocês o seguinte. Vejam bem, o aluno compreendeu o exercício. Nós temos o verbo aqui, compreendeu, do verbo compreender. Vamos associar àquela definição que nós falamos. Nós dizemos que esse verbo está na voz ativa. Por quê? Porque o sujeito desta oração exerce a ação verbal. O sujeito pratica a ação de compreender. Vejam, quem compreendeu o exercício? O aluno. Quando o sujeito pratica a ação verbal, nós dizemos que o verbo está na voz ativa.
Nós também vamos ter o verbo flexionado na voz passiva. Quando é que isso acontece? Acontece quando o sujeito recebe a ação do verbo. Observem o exemplo agora. O exercício foi compreendido pelo aluno. Nós dizemos que, nesse caso, o verbo está na voz passiva porque o sujeito recebe a ação verbal. Ora, para identificarmos a voz verbal, é preciso também entendermos que há um sujeito dentro desta oração. Como fazer para identificar esse sujeito? É fazendo a pergunta quem ou o que para o verbo. O que é que foi compreendido pelo aluno? O exercício. Aqui está o sujeito. Vejam vocês que o sujeito não compreendeu, mas foi compreendido, ou seja, o exercício, que é o sujeito da oração, não está exercendo a ação verbal, mas está recebendo esta ação, está sofrendo a ação verbal. Nós vamos ter também o verbo na voz reflexiva. Quando é que isto vai acontecer? Quando o sujeito, ao mesmo tempo, pratica a ação e recebe esta ação verbal. Vamos ver lá o exemplo agora. O aluno feriu-se. Vamos identificar o sujeito deste verbo aqui. Quem é que feriu-se? O aluno, sujeito, ele praticou a ação de ferir e esta ação recaiu sobre o próprio sujeito. Então, nós temos na voz reflexiva o sujeito praticando e recebendo a ação verbal. Agora, nós vamos dizer a vocês que este assunto sobre verbos, ele não termina nesta aula. Na próxima aula, nós ainda vamos ver a classificação dos verbos. Por características especiais, os verbos também têm uma classificação específica. Mas esse assunto gostaríamos de abordar amplamente na aula que vem a seguir. Para adiantar a vocês, o verbo é sempre um grande problema, ou torna-se um grande problema para o aprendizado do aluno, sobretudo porque o seu aprendizado envolve a nossa memorização. Então é preciso, o que é que eu posso fazer para aprender os verbos? Depois desta parte teórica que nós fizemos hoje, nós já podemos nos dedicar a memorizar alguns verbos. Quais verbos? Os verbos principais. Mas nós ainda vamos voltar a falar sobre este assunto na aula seguinte. Agora nós vamos passar para a nossa terceira parte da aula de hoje, para falarmos sobre a dissertação. Nós vimos até agora que os textos, por sua estrutura, eles têm uma determinada classificação. Nós vimos que a narração segue, sobretudo, as questões de responder as perguntas o que, como, quando, onde, porquê, a respeito de determinados assuntos. Nós vimos que o texto descritivo se prende ao uso dos adjetivos para caracterizar determinados ambientes, lugares, pessoas e assim por diante. Nós temos ainda o texto dissertativo. O texto dissertativo é aquele que se prende a ideias. Nós vamos mostrar a vocês agora um texto que nos parece aqui ser uma informação. Vamos lá. Na última quinta-feira, dirigentes de vários partidos reuniram-se juntamente com lideranças não governamentais para discutir sobre o avanço da fome no Brasil. O que nós temos nesse pequeno texto aqui? Aqui nós temos a informação de que algumas pessoas importantes vão se reunir para falar a respeito de um assunto não menos importante, que é a fome no nosso país.
Eu vou mostrar para vocês agora, para que vocês possam confrontar este texto, que nada mais é do que uma informação a respeito de determinado assunto, de determinado tema, para que vocês possam observar a diferença que existe entre um e outro. Veja bem, a fome é exclusão da terra, da renda, do emprego, do salário, da educação, da economia, da vida e da cidadania. Quando uma pessoa chega a não ter o que comer, é porque tudo o mais já lhe foi negado. A alma da fome é política. Herbert de Souza, o nosso Betinho. Esse texto aqui, esse pequeno parágrafo, nós podemos dizer que é um parágrafo dissertativo. Observem que o assunto de que trata o nosso Betinho aqui é o mesmo tratado aqui com propósito diferente. Nós vemos que aqui nós temos um parágrafo dissertativo porque nós temos explícita a ideia de Herbert de Souza a respeito da fome. Sobretudo quando ele afirma: a alma da fome é política. O texto dissertativo é, então, um texto em que nós vamos trabalhar com ideias. Nós podemos dizer que o texto dissertativo, a dissertação escolar mais propriamente, ela tem uma estrutura da qual não se deve fugir muito. Nós podemos dizer que o texto dissertativo, ele se apresenta em 3 partes. Nós temos a introdução, a parte em que nós colocamos a apresentação do tema, o posicionamento do narrador em relação ao tema a ser discutido. Nós temos o desenvolvimento, que seria a parte onde nós vamos colocar a argumentação a respeito dessas ideias, a respeito do nosso posicionamento em relação ao tema. E a última parte é a conclusão, a parte em que nós vamos fechar essas questões. Seria, de uma certa maneira, retornar à introdução para que nós possamos confirmar a tese apresentada na introdução. Eu gostaria de dizer a vocês que todos esses textos que aparecem, sobretudo nos primeiros cadernos dos jornais, em que os seus narradores manifestam opiniões a respeito de alguns assuntos nacionais, são textos dissertativos. Agora, nós vamos passar para as nossas dicas de estudo da aula de hoje. Poema da necessidade. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos, é preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas. Aqui nós vimos um pequeno trecho do Poema da Necessidade de Carlos Drummond de Andrade. A primeira dica de estudos da nossa aula de hoje sugere que vocês peguem o verbo ser, que inicia cada verso deste poema. Vocês vão observar que este verbo está colocado no tempo presente do modo indicativo. Vocês vão pegar este verbo e vão flexioná-lo para o tempo pretérito perfeito do mesmo modo, ou seja, do modo indicativo, e para o futuro do presente também do modo indicativo. A segunda dica da aula de hoje, a segunda dica de estudo, é que vocês passem a ler os editoriais dos jornais, qualquer jornal.
O editorial é aquela parte do jornal em que a empresa jornalística manifesta a sua opinião pessoal a respeito de algum assunto polêmico de ordem nacional naquele dia. Então, para que vocês assimilem a estrutura do texto dissertativo, leiam os editoriais de jornais a partir de hoje. Se alguém quiser enriquecer ainda mais o seu conhecimento, este processo de assimilação do texto dissertativo, leiam outros textos de opinião que aparecem em todas essas revistas semanais, não é? Que nós temos aí em uma série de títulos. Escolham qualquer uma dessas revistas para fazer uma leitura diária. Isso é extremamente enriquecedor para todos nós. A nossa última dica de estudos para a aula de hoje vai sugerir que vocês apresentem as diferenças que existem entre algumas formas verbais. A diferença que existe entre vem, com acento, do verbo vir, e veem, do verbo ver. Estabeleçam a diferença e apliquem essas formas verbais em frases. A outra dica é que vocês observem a diferença que há entre tem sem acento, do verbo ter, e tem com acento também do verbo ter. Quando é que nós aplicamos uma ou outra forma verbal? E por último, nós gostaríamos que vocês estabelecessem também a diferença que há entre vem, do verbo vir, e vem com acento também do verbo vir, quando empregamos uma ou outra forma verbal. Empreguem todas essas formas em frases, que é para vocês fixarem melhor este conhecimento. Por hoje é só. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula. O verbo se flexiona em pessoa. A professora Rose nos falou na aula de hoje sobre verbos. Aprendemos o que é a flexão verbal. Sabemos que os verbos se flexionam em tempo, modo, número, pessoa e voz. Vimos que a flexão em modo pode ser no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada modo pode ser flexionado em tempos diferentes. As flexões do modo indicativo, no que diz respeito ao tempo, nós vamos observar que pode acontecer em 6 tempos diferentes. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Soubemos o que significa um texto dissertativo. O texto dissertativo é aquele texto cuja estrutura está baseada na exposição de ideias. Até a aula que vem!